Assim diz o título de Gálatas 6, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, a gente já está fazendo uma sequência do livro de Gálatas, estamos prestes a terminar. E no capítulo 5, Paulo falou muito acerca da vida da carne e da vida do espírito. Ele nos mostrou como é uma vida na carne e ele deu uma relação de coisas terríveis que a carne produz, e depois ele nos mostrou como é viver no espírito, e ele nos deu também a relação que nós conhecemos como fruto do espírito, e nós meditamos sobre isso na semana passada. De manhã falamos sobre a obra da carne e de noite sobre a obra do espírito, sobre o fruto do espírito, e isso já está no YouTube, na internet, caso você depois queira escutar essa pregação. E agora, depois de falar da vida do espírito, Paulo vai falar de alguns princípios éticos, como se ele dissesse assim: olha, depois que o espírito entra na sua vida, depois que o espírito mortifica a sua carne e que você é transformado em nova criatura, alguns princípios éticos têm que mudar na sua vida. Eu falei isso aqui também há algum tempo atrás, pouco tempo, dizendo que às vezes algumas pessoas incorrem no erro de achar que o pastor deve apenas falar de teologia ou de Bíblia. É claro que é um erro quando o pastor fala apenas de coisas relacionadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Isso é um erro. Mas também é um erro quando o pastor acha que é papel dele tratar só de teologia e de assuntos bíblicos. É papel do pastor também, até porque a Bíblia nos permite fazer isso, tratar de assuntos morais, de pecado, de ética, de princípios, de valores, de todas as coisas que envolvem a vida de um cristão. Se não fosse, Paulo não falaria acerca do pecado da carne, da obra da carne e do fruto do espírito, e não falaria que isso tem a ver diretamente com a nossa vida diária. Então Paulo agora vai falar de princípios éticos, e é sim, é bom que a igreja tenha sempre que possível a sua clareza de que o crente tem que ter princípios diferentes do mundo, sejam eles moral, éticos, sejam eles princípios relacionais de uns para com os outros. O crente tem que ser diferente, porque se assim não for, alguma coisa está errada. Então, para exemplificar isso, a gente vai meditar agora nessa noite, só do 1 ao 5, Paulo vai falar que a igreja é uma comunidade terapêutica. Semana que vem a gente vai ver também que Paulo vai dizer que a igreja é uma comunidade diaconal. No dia de hoje, a gente até vai ver um pouquinho sobre a comunidade diaconal. O que é isso, pastor? Comunidade terapêutica é uma comunidade, é uma família, um corpo de irmãos que serve para trabalhar, para tratar, para ajudar, para fazer, entre aspas, terapia na vida um dos outros, para que sirvamos de terapeutas na vida um dos outros, para que sejamos bálsamo, para que sejamos renovo, para que sejamos bênção na vida uns dos outros. Então esse é o contexto de comunidade terapêutica. E o contexto de comunidade diaconal, diácono é serviço, diácono vem da palavra servo, doulos, escravo. Então, por que a igreja é uma comunidade diaconal? Porque a igreja serve uns aos outros, a igreja serve, ou melhor, ela existe para servir, ela existe para isso. E hoje, até conversando com um irmão lá no sítio, ele falou: pastor, às vezes a gente olha assim, vê o Senhor servindo. Queridos, é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de mim. É claro que eu espero da igreja respeito, honra dentro daquilo que mereço, mas nada diferente daquilo que vocês são. Sou servo como vocês, sou salvo, lavado e remido pelo mesmo sangue que o de vocês. O preço que foi pago na cruz por vocês foi pago por mim. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor do que ninguém. Então, se eu não entender, se o pastor não entender que a igreja é uma comunidade diaconal e ele não servir, como ele pode exortar, convencer e estimular os irmãos a servir ao próximo, se ele não faz? Se o exemplo não vem daqui, do púlpito, como virá de baixo? Se o exemplo não vem daquele que, entre aspas, ocupa o maior cargo, que moral o pastor tem para cobrar? Então não é isso que Paulo diz a Timóteo, porque Timóteo era um pastor jovem? Seja exemplo, torne-te o padrão dos crentes. Então, irmãos, é nesse contexto que a gente vai meditar rapidamente nessa noite. Então, nesse livro de Gálatas, Paulo já nos disse que a igreja recebeu o Espírito Santo, que a igreja nasceu de novo segundo o Espírito Santo,
que nós andamos no Espírito Santo, somos guiados, tudo isso está no livro de Gálatas. Depois você pega e lê de novo, todas essas palavras estão em Gálatas. Recebemos o Espírito, nascemos pelo Espírito, andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, temos o fruto do Espírito, vivemos pelo Espírito, mas tem um problema: nós ainda estamos aqui nessa terra, nós ainda vivemos nesse corpo corruptível, não estamos no céu, e por vivermos aqui, por ainda estarmos nesse corpo corruptível, nós estamos sujeitos a algumas mazelas, a tropeços, a problemas, a pecados, e é nesse sentido que a igreja é terapêutica, porque se todo mundo fosse santo, se todo mundo fosse perfeito, a igreja não precisava ser terapêutica, a igreja não precisava ninguém tratar ninguém, porque todo mundo ia ser querubim, anjo da mansão celestial, mas não é. A verdade é essa, somos pecadores, começando por mim e terminando por você. Então a igreja é terapêutica por isso, porque apesar de andarmos no Espírito, termos o Espírito, nós ainda estamos aqui, e às vezes somos sujeitos a tentações, provações, ciladas, armadilhas, e é nesse contexto. Vamos lá, versículo 1 vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido, atente para essa palavra, surpreendido, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Vamos parar aqui. Digamos que alguém, sem planejar, sem arquitetar, sem fazer de forma repetida e desejosa, é surpreendido, porque é isso que Paulo diz, surpreendido, numa falta, num escorregão, num pecado, num deslize, ele é surpreendido. Percebe que Paulo primeiro chama todos de irmãos, dando a entender que ele está falando com o crente, ainda que os Gálatas estivessem vivendo uma fase complicada. Então Paulo diz: irmãos, se alguém é surpreendido, foi pego de surpresa, caiu de surpresa em alguma falta, a pergunta que fica é: o que a gente deve fazer com essa pessoa? Como tratá-lo? Como lidar com essa pessoa? Como lidar com o irmão que não, repito, de forma proposital, planejada, arquitetada, desejada, não é isso, ele simplesmente tropeçou, escorregou, falhou, foi surpreendido numa falha, acordou mal um dia, o que fazer? Aí a resposta de Paulo vem: vós que sois espirituais, e aí vamos parar aqui. Paulo não está dizendo aqui que dentro da igreja existem duas classes de crentes, os espirituais e os carnais. Por muito tempo se acreditou nisso, por muito tempo até se ensinou isso, e muita gente usava isso como justificativa para viver no pecado. Ah, pastor, eu ainda sou carnal, fulano é crente espiritual. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que existem fases da nossa vida em que pessoas, e que alguns estão mais espirituais do que outros. Existem fases da vida do crente em que pessoas estão mais ligadas, mais atentas, mais em comunhão, que estão mais de forma visível com o fruto do Espírito, com os dons do Espírito, de forma mais, enfim, vamos usar essa palavra, ungida. A pessoa está mais no óleo, como diriam os nossos irmãos pentecostais, está mais ali, próximo de Deus. Então Paulo não está dizendo que existem duas categorias, o que ele está dizendo é que todo crente pode estar vivendo numa fase extremamente boa com Deus, mas tem crente também que pode estar vivendo numa fase momentaneamente depressiva, desanimada, entristecida, e que os leva a tropeçar, cair e ser surpreendido numa falta. Então Paulo diz: vocês que estão ainda ligados com Deus, vocês que têm mais consciência do Espírito Santo, vocês que ainda conseguem discernir que não devem se afastar de Deus, devem de forma mansa. Então ele diz: vós que sois espirituais, corrigir. Então Paulo aqui, preste atenção nisso, ele não isenta a correção, ele não diz: olha, já que todo mundo peca, fica bangu, ninguém tem direito de corrigir ninguém. Já que todo mundo pode ser surpreendido, já que nós somos pecadores e somos falhos, vai virar Sodoma e Gomorra esse negócio, deixa como está, deixa viver assim. Não, Paulo diz: corrigir, exorte, discipline, chame atenção. Mas Paulo dá um alerta: corrigiu com espírito de brandura, com mansidão. Infelizmente, muitos aproveitam um momento de fraqueza de um irmão
de deslize de um irmão, de erro de um irmão, para insultar, para atingir, para tripudiar. E não é isso que a gente aprende na Bíblia. Ao mesmo tempo que Paulo diz corrige, Paulo não diz passa a mão na cabeça, faz vista grossa, finge que não está vendo, porque falar, irmão, já falei isso aqui na igreja, vou repetir, é mais fácil para o pastor fazer vista grossa, passar a mão na cabeça, fingir que não está vendo, traz menos problema. No final do mês, meu irmão, está garantido o meu. Eu venho aqui, prego só o que vocês querem ouvir, bato palma para todo mundo, no final todo mundo vai dizer que o pastor é legal, e eu não entro em treta nenhuma, não arrumo problema com ninguém, eu não exorto ninguém, não puxo a orelha de ninguém, eu vou ser sempre um pastor legal e simpático. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz corrige, mas Paulo diz com espírito de brandura. Ou seja, o verbo corrigir aqui no original significa consertar, trazer ao estado original. Então qual é o estado original de um crente? Ser santo. Qual é o estado original de um crente? Andar no Espírito. Mas se momentaneamente, de forma surpreendente, aquele crente sofreu uma falta, caiu numa falta, o que a gente deve fazer? Restabelecer aquele irmão ao seu estado natural. É conduzir aquele irmão por meio do confronto, como ele disse aqui, por meio da correção, para onde ele não deveria ter saído. Então esse é o nosso papel. A igreja é uma comunidade que confronta, é uma comunidade terapêutica, mas como corrigir? Como tratar, como ser terapêutico na ferida daquele irmão, no problema daquele irmão, se você não corrige, se você não confronta, se você não fala, olha irmão, esse negócio está feio aí, hein? Começou com um machucadinho assim, mas vai virar uma pereba, vai dar ruim, se você não parar. Se você não age, você não tem como ser terapêutico. Então, eu disse, a igreja é uma comunidade terapêutica, mas isso não impede da igreja também ser uma comunidade que confronta, que corrige, que exorta, porque as duas coisas andam de mão dada. Contudo, irmãos, confrontar não é, repito, expor, ridicularizar, humilhar. Não é isso. Não é isso. Porque se nós entendermos que um dia todos nós estamos expostos a sofrer o mesmo problema, nós pensaremos diferente e lidaremos diferente com as pessoas. A igreja é uma comunidade que confronta. Não confrontar, não exortar, não disciplinar aqueles que caem na teia do pecado, é colaborar para que aquela alma vá para o inferno, é colaborar para que a igreja seja maculada, manchada, escarnecida pelo mundo. Então faz parte da igreja corrigir, exortar, disciplinar. E aí Paulo vai dizer por que o espírito tem que ser de brandura. Olha o que Paulo diz: guarda-te, para que não sejais também tentado. Lembra de Jesus quando ele diz assim: olha, você quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão? Beleza, mas primeiro faz o seguinte: tira a trave que está no teu olho. Jesus não diz, não tira o cisco que está no olho do teu irmão. Jesus não fala isso. Ele diz, pode tirar, mas primeiro examine-se a si mesmo. Primeiro veja se você não tem uma trave no olho e está querendo falar do cisco do irmão. Então o que Paulo está dizendo aqui é na mesma sequência. Paulo está dizendo, olha, exorte, corrija, discipline, chame atenção, mas cuidado, vai com brandura, vai com mansidão. Sabe por causa de quê? Você também pode ser tentado, você também pode ser levado pelo mesmo caminho, você amanhã pode se encontrar na mesma situação. Então Paulo diz, guarda-te, guarda-te para que você não caia. Então Paulo está dizendo aqui cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância. Eu vou lá exortar fulano, eu vou lá disciplinar fulano, eu vou lá corrigir fulano. Amém, o faça. Se você pegar, faça, é obrigação nossa fazer, mas cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, cuidado com a prepotência, porque o pecado, ele é um laço, o pecado ele é uma armadilha, o pecado é traiçoeiro. Tanto é que Paulo começa dizendo, irmãos, todo mundo, se alguém, qualquer um, for surpreendido, e ele termina dizendo para aquele que foi corrigir, guarda-te, para que não sejais também tentado, igual o teu irmão que foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa fugir do pecado, a gente precisa ter discernimento para corrigir, a gente precisa fugir da aparência do mal, mas cuidado, severidade demais, vanglória demais, dureza demais, hipocrisia demais, só revela que a gente não entendeu que ontem os pecadores éramos nós. Ontem nós éramos os malditos e Jesus nos estendeu a mão.
Ontem nós éramos aqueles que não valia nada, que todo mundo dizia, isso aí não presta para nada, e Deus nos estendeu a mão. Então por que agora soberba, arrogância e prepotência com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão lá fora? É claro, a gente condena o pecado, a gente não concorda com o pecado, mas quem disse que nos cabe tomar esse tipo de atitude? Claro que não, claro que não. Então disciplina, exortação e correção não tem nada a ver com humilhar os outros, não tem nada a ver com tripudiar as pessoas, não tem nada a ver com expor as pessoas ao ridículo, porque o crente consciente sabe que se ele não vigiar, amanhã é a vez dele. O crente que é consciente sabe que se ele não dominar a carne, como a gente pregou na semana passada, se ele não manter ali, não mantiver a carne ali, quietinha no canto, rapidamente a carne aflora, e quando a gente percebe, a gente já está fazendo o que não convém, já está pensando o que não convém, já está falando o que não convém. Esse é um crente consciente, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele só é o que é pela graça, pelo Espírito, e Paulo fez isso. Paulo podia ser soberbo, arrogante, prepotente, ele era o apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja, o maior escritor do Novo Testamento, e ainda assim ele dizia, irmãos, se alguém fosse surpreendido, Paulo sabia que na igreja de Gálatas o povo estava cometendo pecado direto, aí Paulo dizia, irmãos, se alguém for surpreendido, seja manso, seja humilde, afinal de contas não foi isso que o nosso Senhor Jesus falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai meu fardo, que é leve. Vamos lá, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, exemplificando talvez o que seria ser brando, ser humilde, ter um espírito de correção correto, Paulo diz, olha, não é só falar, não é só exortar, é também auxiliar os nossos irmãos a carregar as cargas, para que essas cargas não sejam pesadas de maneira tal que venham a destruí-los, a prostrá-los, a lançá-los por terra. Então faça o seguinte, cada um coloque o seu ombro embaixo do peso do seu irmão e ajude a carregar, porque se assim fizermos, nós caminharemos bem, evitaremos que o irmão tropece por causa do peso da carga, e estaremos no caminho, corrigindo, exortando, educando, disciplinando, mas ajudando também, ajudando. Não basta apontar o dedo, faz parte apontar o dedo, faz parte exortar e condenar o pecado, faz parte, mas não basta. É importante também auxiliar aqueles que estão passando por um momento em que a carga excede as suas forças. É verdade que a Bíblia diz que Deus não nos dá fardo que nós não possamos carregar, mas na nossa fraqueza, muitas das vezes, a gente cede, a gente fraqueja, a gente acha que não é possível carregar aquele fardo, e é para isso que existem os irmãos, para chegar do lado e falar, eu vou contigo, ainda que a gente saiba que aquele fardo é dele, esse fardo é dele, eu tenho o meu, ele tem o dele, é verdade, mas quem disse que a gente não pode colar um com o outro e carregar, e junto, crescer? Irmão, entenda uma coisa, a vida cristã é para ser vivida de forma coletiva. É por isso que a gente insiste, eu tenho tentado insistir e frisar isso aqui na igreja, de que a gente tem que entender que somos uma família. É verdade que não existe família perfeita, e nem aqui nós seremos uma família perfeita. Na minha tem problema, na sua deve ter, e aqui a gente também vai ter. Mas a gente precisa entender que a vida cristã é uma vida em comunidade, é uma vida comunitária, é um corpo. Se a gente não entende isso, gente, a gente não está entendendo qual é o contexto de igreja. Por isso que a gente insiste para que a igreja participe de tudo, para que a gente esteja junto, para que a gente visite os que estão alegres, para que a gente visite os enfermos, visite os afastados, para que a gente lembre daquele irmão que não tem vindo. Por isso que a gente ora todo domingo quando começa o culto pelos que não vieram, pelos que não estão com vontade de vir, porque a gente tem que entender que a vida cristã é comunidade, a vida cristã é coletiva, a vida cristã é família, a vida cristã é um corpo. Eu entendo que às vezes a gente não consegue se relacionar com todo mundo da igreja, com todo mundo, mas a gente sempre vai ter pessoas mais próximas de nós, para que a gente possa viver em comunidade. Se você tem caminhado sozinho aqui na igreja, me desculpe dizer, você está errado. Você está errado porque não é isso que a Bíblia diz. E você está errado porque você está carregando um fardo que poderia estar sendo dividido, está deixando de aproveitar bênçãos que poderia estar aproveitando, está deixando de crescer na graça, no conhecimento, na comunhão, e poderia estar vivendo. Então, se você tem caminhado sozinho aqui, irmão, procure rever os seus conceitos. Sério, talvez
e eu nem tenho essa pretensão, nós não nos tornaremos a maior igreja de Santo Aleixo, não seremos a igreja mais bonita, não teremos o louvor mais pirotécnico, não teremos as cadeiras mais confortáveis, mas eu me sentirei extremamente satisfeito se crer que somos, não a melhor, quero ser melhor do que ninguém, mas que somos família, que somos um corpo, que somos pessoas que nos amamos, que somos pessoas que nos conhecemos, que somos pessoas que sabemos que fulano está com problema, que fulano está passando por uma fase difícil, que fulano está precisando de oração. Isso vai me deixar satisfeito, porque fazer parte de uma igreja grande, bonita, avivada, onde ninguém conhece ninguém, onde ninguém se importa com ninguém, eu não quero isso para mim, e não quero ser pastor de uma igreja assim, porque não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia diz que a vida cristã é para ser vivida em comunidade, junto, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, caminhar junto, e diz que no meio dessa caminhada, amigos se tornam mais achegados que irmãos, diz que o órfão ganha família, que aquele que é sozinho encontra abrigo, aquele que antes era largado, condenado, desprezado, aqui ele é alguém igual a mim e você, aqui ele tem valor. Esse é o sentido de igreja, e eu sinceramente não quero nem pastorear, nem fazer parte de uma igreja que não entende isso, que a vida cristã é para ser vivida coletivamente, auxiliando, amando, perdoando, afiando cada um o seu irmão, ensinando cada um o seu irmão. Tenho certeza que os jovens têm o vigor para ensinar, os idosos têm a sabedoria para ensinar, as crianças têm a alegria para nos mostrar. Ninguém está aqui à toa, ninguém não tem o que contribuir, todos têm o que contribuir. Então é família, irmãos. Talvez, repito, eu não consiga ser próximo de todos como gostaria, mas o dia que você precisar de mim, irmãos, conte comigo, eu estou aqui para isso, os nossos irmãos estão aqui para isso. Lembro de pouco tempo atrás, falando com um jovem aqui da igreja, eu falei: irmão, se você não tiver nada para fazer, vai lá para casa, a gente come pizza, joga videogame. Esse dia eu estava em casa, e eu sempre falava para ele isso, vocês aqui sabem, né? O Lohan, que é filho da falecida Soninha, né? Desde que ela faleceu, quando eu ia lá visitá-la, eu sempre falava para ele: Lohan, vai lá em casa, e ele nunca foi. Aí agora, uns 15 dias atrás, eu estava lá em casa e eu fiquei muito feliz. Bateu na porta, e quando eu abri era ele, Lohan. Falei: ei, Lohan, pastor, vim jogar videogame. E eu parei tudo que eu estava fazendo e fiquei jogando videogame com ele. Uma criança de 12 anos, mas que não tem a mãe, e que eu entendo que isso faz parte do meu ministério, faz parte da minha obrigação. Isso é comunidade, isso é ser crente, irmãos, isso é ser pastor. Não é só fazer o gabinete. Parei, ficamos jogando videogame 1 hora, aí ele foi embora, feliz da vida, e falou que ia voltar. Então assim, que a gente faça mais isso, que a gente faça mais isso. Vamos seguir? Ainda nesse contexto de levar cargas uns dos outros e amar uns aos outros, a gente tem Jesus como exemplo. Lembra como Jesus tratou a mulher adúltera? Ele foi manso e humilde. Lembra como Jesus tratou a mulher pecadora que secava o pé dele com os seus cabelos? Ele foi manso e humilde. Lembra como Jesus tratou o ladrão da cruz? Ele foi manso e humilde. Lembra como Jesus tratou Pedro depois de ele ter negado 3 vezes? Ele foi manso e humilde. Então, o maior exemplo que você tem é Jesus. Siga ele. Ele foi manso e humilde todas as vezes que se colocou diante dele alguém que estava em deslize, alguém que estava em pecado, alguém que estava em falha. Ele jamais deixou de exortar, jamais deixou de corrigir, todas as vezes, inclusive com o paralítico. Depois você lê lá aquele texto paralítico do tanque de Betesda. Quando ele acaba e ele cura o paralítico, depois ele encontra o paralítico e ele diz: olha, veja para que não cometa pecado de novo e que não lhe suceda coisa pior. Jesus fala isso para o paralítico do tanque de Betesda, mas ele sempre era humilde, manso, sempre estava pronto para estender a mão, curar, exortar e curar, exortar e curar, caminha junto. E Paulo, sábio como era, sempre nos coloca Cristo diante da gente, porque Paulo podia dizer, e ele disse em Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui Paulo diz: olhe para Cristo. Paulo diz: leve as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei. Que lei? De Cristo, o amor.
Ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. A lei de Cristo. Verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Um dos grandes perigos, irmãos, como eu disse já no versículo 1, de confrontar as pessoas, é começar a se achar aquilo que não somos, é começar a se julgar bom demais. Então Paulo diz, porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, parece que Paulo está dizendo assim, alguém pode ser alguma coisa, mas não é. No original o que Paulo está dizendo é, diante de Deus, ninguém é nada. Ninguém é nada. Então ninguém pode se julgar melhor do que ninguém. Diante de Deus, ninguém é nada. Então Paulo diz, se alguém se julga sendo alguma coisa, não sendo nada, só se engana. Então, cuidado. Orgulho, repito, prepotência, não combina com santidade. Orgulho, arrogância, soberba, não combina com pessoas que se apresentaram diante de Jesus e falaram, Senhor, eis-me aqui, me salva, porque eu não tenho como me salvar. Se você tivesse comprado sua salvação, adquirido sua salvação, se você tivesse conquistado a sua salvação com o seu braço, você poderia ser arrogante, soberbo, prepotente, mas você não fez nada. Ele morreu na cruz por você. Então o que nos torna humildes é perceber o tamanho do nosso Deus, o tamanho do amor dele e ver que nós somos tão pequenos e ele ainda assim nos amou. A Bíblia diz que do pó viemos e do pó, para o pó voltaremos, mas ainda assim Deus nos amou. A gente olha para a beleza, para o tamanho da criação de Deus e olha para a nossa fraqueza e limitação e diz, ele nos amou. Não tem como ser soberbo, gente. Não tem como ser arrogante. Mas também, o fato de Paulo dizer que não somos nada, não é motivo para desespero, porque o próprio Paulo diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Não é porque em nós habita poder, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Então nenhum crente tem direito de se gloriar em si. Todo crente tem direito de se gloriar em Cristo e naquilo que Cristo faz por meio dele. Aí tudo bem. Fora isso, ninguém. Paulo está atacando frontalmente presunção, arrogância, soberba. E não foi isso que fez Pedro negar o Senhor 3 vezes? Quando Jesus diz, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Ele disse, Jesus, não precisa orar por mim não, estou pronto. O que acontece com Pedro? Minutos depois nega 3 vezes. Então cuidado. Soberba, arrogância, prepotência precedem uma grande queda, precedem uma grande decepção, precedem e vão nos humilhar. Principalmente, eu estava falando isso esses dias com a Ilana, né? É claro que o cárcere, ele não é bom para ninguém, mas você já conseguiu imaginar o sentimento de humilhação que Pezão, Cabral, Eduardo Cunha, o prefeito de Niterói sentem? Porque esses caras, eles eram os mais arrogantes, soberbos, prepotentes que existiam na face da terra. Os caras eram donos do Rio de Janeiro, milionários. Os caras tinham mansões, iates, andavam de avião, e eles passavam Natal, Ano Novo, num calor dos infernos. Estava calor na sua casa? Vou te falar, lá devia estar uns 50 ou 60 a temperatura. Então, a soberba, a arrogância e a prepotência precedem humilhação, e humilhação grande. Porque quando você já é uma pessoa humilde, e você passa por um momento de humilhação, você fala, poxa, esse é um momento difícil da minha vida. Mas quando você é arrogante, irmão, quando você cai, a queda é maior. Não é assim que dizem? Quanto maior o gigante, maior a queda. Dói mais bater de cara no chão. Quando você está de joelho e cai de cara no chão, a queda é menor. Mas quando você está lá em cima do pedestal, se achando muito, e Deus fala, cai aí para ver como é que você não é nada, a queda é maior. Então, eu fico imaginando esses homens lá, devem estar saboreando a recompensa de soberba, arrogância, prepotência, por se acharem donos do mundo e perceberam que não passam de miseráveis pecadores carentes da graça de Deus. Oro para que se arrependam, paguem pelos seus crimes, mas que sejam convertidos no nome de Jesus. Mas é isso que a gente está vendo aqui, Paulo atacando a todo momento esse tipo de espírito que não pode caminhar dentro da igreja, não pode ter lugar no nosso coração, não pode. A gente deve se corrigir todos os dias. Versículo 4: mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro.
O que Paulo está dizendo é assim: olha, não fica olhando para a vida do irmão e dizendo: olha, eu já falei isso aqui na igreja, e eu sou melhor do que fulano nisso, e eu sou melhor do que fulana nisso, e fulano fez isso errado, eu faço certo. Não fique fazendo isso, irmão, porque você sempre vai achar alguém para ser melhor. Você sempre vai ser melhor que alguma coisa e pior em outras coisas. O que você deve fazer é: olhe para a lei, olhe para Cristo, e aí quando você olhar para a lei, olhar para Cristo, você vai falar: olha, eu ainda preciso melhorar muita coisa, hein? Quando você olhar para Jesus, você vai falar: olha, eu ainda tenho muito que conquistar para chegar à estatura de Jesus, eu ainda tenho muita santidade para percorrer, eu ainda tenho muita piedade. Então pare de ficar olhando para a vida do irmão e se comparando com o irmão e se julgando melhor do que o irmão, porque talvez hoje realmente você esteja melhor do que a pessoa, mas o dia de amanhã, irmãos, a Deus pertence, já diz isso, já diz o ditado ou a Bíblia, mas eu acho que é o ditado. Então Paulo diz: prove. Você quer provar alguém? Prove a si mesmo, prove o seu labor, prove o seu trabalho, prove a sua fidelidade, prove a maneira que você está andando com Deus. E aí Paulo diz: aí, depois de provar, você terá motivo para gloriar-se, ou não, unicamente em si e não no outro. Então eu não tenho que me gloriar porque eu sou santo e fulano está vivendo uma vida miserável. Eu não tenho que me gloriar porque eu tenho intimidade com Deus e fulano não tem. Eu tenho que me gloriar que pela graça de Deus o Espírito Santo me pegou quebrado e me fez nova criatura. Pela graça de Deus o Espírito Santo me pegou imprestável e me fez ferramenta e instrumento nas mãos do Deus Altíssimo. É isso que eu tenho que me gloriar, no que Ele fez em mim e não em quem eu sou em relação aos outros. Então Paulo diz: mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Então cada um é exortado por Paulo a avaliar a sua própria vida, fazer uma autocrítica e, se estiver bem, glorie-se naquilo que Deus tem feito na sua vida. Se nós fizéssemos isso com mais frequência, nós evitaríamos muitos problemas na igreja, nós evitaríamos muitos problemas entre família, nós evitaríamos muitos problemas entre irmãos, se a gente parasse de ficar se comparando e ficar nos ponderando de acordo com os irmãos, e entendendo que a nossa vida é a nossa vida, do irmão é do irmão. Se o irmão cair, estaremos prontos para exortá-lo, mas também para ajudá-lo. Se o irmão falhar, estaremos prontos para discipliná-lo, mas também para oferecer o perdão. Nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Esse negócio aqui não é uma competição. Estamos competindo para ver quem vai chegar primeiro no céu, para quem vai ficar mais perto do trono. Está competindo. Às vezes na igreja, eu sei que é triste falar isso, às vezes na igreja tem competição para cargo, para ministério, para ver quem aparece mais, quem canta na frente, quem não canta. Já falei isso aqui, participei de uma igreja, o pessoal corria para ver quem ia sentar nessas cadeiras, e tinha mais, o pessoal gostava de sentar só naquelas ali que fica de frente, nas de ladinho, o pessoal não queria, tinha disputa. Aí eu fui e consegui tirar todas as cadeiras do púlpito, não tinha nenhuma. O pessoal queria me jogar da escada, mas eu consegui tirar todas as cadeiras. Já que vocês estão disputando para sentar ali em cima, pronto, não tem mais cadeira ali em cima, senta todo mundo ali, eu sento, senta todo mundo embaixo. Às vezes na igreja tem isso, mas irmãos, a gente não está disputando o céu não. Eu sei que nem todos serão salvos, mas tem vaga para todo mundo. O sangue de Jesus cobre o pecado de todo mundo. Jesus nos ama de igual maneira. A gente não está disputando, pelo contrário. Vai ser muito legal chegar lá ombro a ombro. Em vez de chegar lá disputando, tente imaginar a gente chegar lá de braço dado com os irmãos. Sei lá, às vezes o irmão meio capenga, às vezes o irmão meio cansado, e a gente, vamos que vai dar. Você consegue visualizar esse negócio? Meio louco? Os portões celestiais assim, e a galera chegando, você junto, e talvez você segurando um irmão que está cansado, ou sendo carregado por alguém, sendo animado, falta pouco. Consegue visualizar isso? Isso deve ser muito louco, deve ser muito lindo isso, gente. A gente vive num mundo físico e material, mas apesar de sermos tradicionais, o mundo espiritual é mais ou menos isso. Toda vez que a gente exorta, consola, conforta e ajuda um irmão, é como se a gente estivesse fazendo isso diante dos portões celestiais, pegando no braço e falando: falta pouco. Já fizeram isso comigo, a gente deve fazer isso com os irmãos. Isso é muito maravilhoso. Às vezes a gente fica muito concentrado no aqui e agora, mas eu consigo visualizar isso e acho isso perfeito.
a gente diante do portão celestial, de repente alguém tropeça e você pega pelo braço e diz: vamos que eu te ajudo, vamos que eu te ajudo. Versículo 5 para a gente terminar. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E aí você fala: que é isso, pastor? Paulo está se contradizendo, não entendi mais nada. Paulo acabou de dizer no versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Agora Paulo diz: cada um levará o seu próprio fardo. Paulo está doido, pastor? A princípio parece contradição, mas o que os teólogos dizem acerca dessa passagem? Eu também tive que estudar, claro, não caiu do céu o conhecimento dessa passagem. Mas o que os teólogos entendem? Que no versículo 2, Paulo estava dizendo de uma pressão, de um peso, de uma opressão que vem sobre um irmão que ele não pode suportar. E aí, nós ajudamos, no versículo 2. No versículo 5, Paulo está falando da responsabilidade que cada um tem de viver a sua vida santa, carregando o seu fardo. Tem um teólogo, não me recordo agora, que ele diz que é como se fosse um escoteiro. Ele está pronto, ou um soldado, ele está pronto para auxiliar o seu companheiro se ele cair, mas ele tem a mochila que é dele, ele tem um fuzil que é dele, e ninguém pode carregar. Ele pode até ajudar o irmão do lado, mas a mochila do irmão é do irmão, o cantil do irmão é do irmão, e cada um leva a sua mochila. A gente pode até um ajudar o outro, mas cada um com o seu mantimento, cada um com o seu material. Então o que Paulo está dizendo aqui é isso: além de ajudarmos uns aos outros, nós temos a nossa responsabilidade pessoal de nos mantermos santos e de caminharmos dia a dia com Jesus Cristo até que Ele volte. Então responsabilidade é algo que não dá para passar para os outros. Ó, irmão, Deus me deu uma responsabilidade aqui, dá para você fazer para mim? Não dá. Pode até ter uma cooperação, mas não dá para passar para os outros. O fato de, naquele grande dia, o irmão A ter tido uma responsabilidade exemplar com a igreja de Andorinhas, não vai tirar do irmão B a responsabilidade que ele tinha de também atuar na igreja de Andorinhas. Estou dando um exemplo. Então responsabilidade é pessoal. O irmão A pode ajudar o irmão B nas suas funções, mas cada um tem que carregar o seu fardo, cada um tem responsabilidade naquilo que Deus nos chamou para cá, cada um tem que dar sequência na sua vida. Paulo já disse várias vezes: as obras não vão salvar ninguém, mas pode ter certeza, a maneira como a gente lidou com as coisas de Deus aqui nessa terra vão fazer toda a diferença no nosso galardão, vão fazer toda a diferença. Naquele grande dia, o galardão vai revelar o tamanho da nossa fidelidade, o tamanho do nosso compromisso com Deus. Para terminar, irmãos, quero fazer algumas conclusões. A gente aprendeu aqui que nós devemos vigiar, porque o pecado ele é ardiloso, ele é um laço, ele é como uma armadilha. Então vigiemos, para que amanhã não sejamos nós presos nas armadilhas de Satanás. Então, antes de corrigir, e você deve corrigir, antes de exortar, e você deve exortar, vigie, tome conta da sua vida, tome conta da sua santidade, tome conta da sua piedade, porque o pecado é um laço. Segundo, a correção, quando for feita, deve ser amorosa. Então a correção deve vir recheada de mansidão, de amor. O confronto deve ser com o intuito de restaurar e não de quebrar. Sempre no final de um confronto, a palavra deve ser: irmão, há esperança. Se houver arrependimento, há esperança. Teve para o ladrão da cruz nos 45 do segundo tempo, por que não vai ter para você? Então a correção é amorosa e o confronto é restaurador. Se assim não for, não pode ser. Terceiro ponto, falei, a igreja é uma comunidade terapêutica. A gente não está aqui para criar ferida em ninguém, a gente está aqui para tratar. É claro que as pessoas precisam querer ser tratadas. Tem uns que não querem, tem uns que não desejam, tem uns que preferem a rebeldia e meter o pé. Então a gente não está aqui para aumentar e nem criar ferida em ninguém. Cuidado com isso. Cuidado, que às vezes sem querer a gente cria ferida nos outros. A gente está aqui para tratar. Mas é claro que é necessário que as pessoas queiram ouvir a verdade, ser confrontadas, ser corrigidas, ser restabelecidas para a glória do nome de Deus. Nós somos uma comunidade terapêutica. E o último ponto aqui, só para reforçar
devemos cada um provar a nossa própria vida, avaliar a nossa própria vida, para que aí sim possamos nos gloriar naquilo que Cristo tem feito por meio da gente, e não nos gloriar porque fulano está passando por um momento difícil. Eu falei sobre isso aqui semana passada. Isso é tarefa de Satanás. Todas as vezes que a gente faz o papel de Satanás, todas as vezes que a gente briga entre si, todas as vezes que a gente se destrói de forma mútua, a gente está fazendo um papel que não é nosso, mas sim do inimigo. Fomos chamados para perdoar, orar, amar, salvar, alegrar, confortar, consolar. É para isso que fomos chamados. Ainda que no meio desse projeto, no meio desse trajeto, às vezes a gente tenha que ser duro com alguém. Mas não fomos chamados para matar ninguém, para destruir ninguém, para enterrar a fé de ninguém. Não fomos chamados para esculachar, exortar, expor, ridicularizar ninguém. Fomos chamados para dizer: vem comigo, porque eu também estava igual a você, e Jesus mudou a minha vida. Foi para isso que a gente foi chamado, que a gente possa pensar mais nisso, que às vezes, repito, quero sempre dizer isso, o tempo de igreja faz com que a gente esqueça isso. Humildade, mansidão e gratidão, porque estávamos perdidos, mas Ele nos salvou. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé, queridos.